Você pode se assentar. Irmãos, antes da gente passar a mensagem, eu tenho uma pergunta muito importante. Quantos aqui têm o hábito de orar pela vida do pastor? Levanta a mão mesmo, quem tem hábito aí de orar pela vida do pastor. Esse ano, mais do que nunca, precisamos orar pela vida do nosso pastor. Milênios que o bichinho não ganhava um título, esse ano já ganhou 2. O coração não vai aguentar e ainda vai jogar o Mundial, hein? Então, ore pelo seu pastor para esse coração aguentar tudo isso. Entendeu? Não esqueça de orar pelo seu pastor. Brincadeiras à parte, irmãos, é bom demais estar na casa do Senhor. Melhor ainda podermos adorar o seu santo nome, cultuar ao Deus que nos dá o privilégio de viver, de nos alegrar, de sermos família, de sermos igreja num lugar saudável. Deus é bom demais. Por isso, chamo nossas crianças aqui à frente. Pode vir sem medo, isso aí, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos, nós vamos falar mais uma vez com Deus. Santo e poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é incrível. O Senhor, na sua maravilhosa graça, nos deu Jesus, motivo pelo qual celebramos o Natal. Deus, te pedimos que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale conosco. Revela a Tua palavra diante de nós, Senhor, e transforma os nossos corações. Que cada criança, cada pessoa seja impactado pelo agir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Agora pode ir. O Natal é um tempo de luzes, é um tempo de celebrações, é tempo de trocar presentes. Mas, porém, entretanto, todavia, no meio de tanta correria, muitas vezes esquecemos que o maior presente já foi recebido. Qual é esse presente? A graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa graça não é um conceito distante, é uma graça que nos salva, é uma graça que nos transforma, é uma graça que nos dá esperança e nos chama a viver um propósito maior do que o nosso propósito. Hoje, eu te convido a mergulhar nas palavras de Paulo, quando escreve a sua carta ao jovem pastor Tito, lá no capítulo 2, versículos 11 ao 14, para entendermos como a graça de Deus é a luz que brilhou lá naquele primeiro Natal e que segue brilhando ano após ano, iluminando não apenas o mundo ao nosso redor, mas particularmente os nossos corações. E aí eu preciso te perguntar, você sabe o que é o Natal? O que é o Natal? Para pensar, de verdade, como você definiria, como você ensinaria para uma pessoa que não faz ideia do que é o Natal? Porque quando a gente para refletir no sentido mais profundo, no sentido verdadeiro, é fácil responder que o Natal é a celebração do maior presente que a humanidade já recebeu. O próprio Filho de Deus se faz carne, Ele habita entre nós. É o momento em que Deus, o poderoso Deus, invade a nossa história, Ele entra na nossa realidade. Ele é aquela soberana luz que invade e dissipa por completo as trevas, oferecendo salvação então a todos os homens. Não é apenas sobre um nascimento extraordinário lá em Belém, parar para pensar em Natal, e eu sei que a gente tem que lembrar que foi lá em Belém, que foi extraordinário, mas não é só sobre isso. É sobre um Deus que de fato se preocupa, um Deus que de fato se aproxima, um Deus que estuda o melhor momento de se aproximar de cada um de nós, assumindo a nossa condição, os nossos desafios, conhecendo a nossa incapacidade particular. Ele é um Deus que vem, se aproxima, ama, cuida, resgata. É um Deus que nos reconcilia com Ele mesmo quando a gente não teria forças para fazer isso. Culturalmente, porém, quando a gente fala de Natal, muitas vezes encontramos essa festa, reduzida a luzes, presentes, festas, tradições bonitas demais, Coca-Cola na mesa, família reunida, árvore de Natal enfeitada.
coisas incríveis para se viver. E eu não sei se você teve a oportunidade de viver um bom Natal em família, que tenha deixado aquela marca lá na memória. Mas, embora sejam coisas que não englobam a totalidade do Natal, elas não são ruins em si mesmas. Não é errado celebrar, não é errado desfrutar dessas coisas. Então, você pode comprar presente para o seu pastor, sim. Você pode montar a árvore de Natal, sim. Você pode vestir aquelas cores, verde, vermelho e branco, né? Que são as... Não, aí os irmãos tricolores ficam como? Olha lá, único, tadinho. Vamos orar para que Deus converta mais tricolores. Não é errado celebrar nada disso. A gente só não pode perder de vista o verdadeiro significado. Tudo isso pode facilmente se tornar uma nova tradição. A gente pode inverter, fazer festas diferentes, comemorar com pessoas diferentes, com amigos diferentes. Só que, quando isso começa a tomar muita importância, a tendência é nós, pouco a pouco, irmos abafando a profundidade do que realmente aconteceu naquela noite santa. Deus cumpriu sua promessa de enviar um Salvador. E é porque muitas vezes eu e você já conhecemos esse significado do Natal, que nós nos tornamos tão habituados a ele. Foi bom, Deus mandou um Salvador lá atrás e foi legal. E por conta disso, acabamos falhando em refletir profundamente sobre o impacto que aquele Natal continua tendo, dia após dia na nossa história. Por isso, convido você a exercitar hoje uma reflexão mais profunda sobre o Natal. Vamos olhar para além das decorações, para além das suas tradições pessoais. Vamos contemplar a essência do Natal, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Então eu volto a perguntar, e eu quero que você responda exatamente no seu coração tudo o que significa o Natal. O que o Natal significa para você? Ou, em outras palavras, como a vinda do Messias Salvador do universo transformou a sua vida. Como que essa vinda gloriosa do Deus encarnado hoje transforma quem você é. Então, te convido a tirar um tempinho para a gente repensar sobre isso, conversar e meditar e mergulhar não só no que aconteceu há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, mas sobre como essa luz continua a brilhar em você e através de você, em todas as pessoas. Com isso em mente, vamos começar nossa reflexão com o primeiro aspecto do Natal que não podemos ignorar, a manifestação da graça de Deus que salva. Não foi apenas um momento bonito, um momento simbólico, mas o próprio Deus trazendo à humanidade a solução para resolver o maior problema que a gente tinha para enfrentar, que era a nossa separação dele. Uma separação fruto do pecado, interrompida pelo pecado. Então vamos mergulhar no conhecimento dessa graça, conhecendo como essa poderosa graça na pessoa de Jesus Cristo é capaz de ter mudado a história, mas não só a história do mundo, a história de cada um de nós. Abra sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Eu vou fazer a leitura e te convido a permanecer com o texto aberto, porque a gente vai voltar nele. Porque, diz assim o texto bíblico, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa carta de Tito, irmãos, é uma das chamadas cartas pastorais, escritas pelo apóstolo Paulo. Ela é dirigida a ninguém mais, ninguém menos do que Tito, que dá nome à carta. Quem era Tito? Tito era um jovem
que era líder de um grupo de igrejas. Ele era um colaborador que tinha sido muito próximo de Paulo. Mas agora, nesse momento da carta, ele está vivendo numa ilha chamada Creta. Uma ilha com uma reputação de práticas imorais e culturais desafiadoras demais para o evangelho. A missão de Tito era organizar lá, nesse lugar terrível, igrejas locais. Mas não só isso, não só plantar a igreja e ir embora. Ele tem que plantar, ele tem que desenvolver uma liderança forte, operante, fiel ao Senhor, e precisa instruir os crentes como viver de maneira digna do evangelho em um ambiente que é extremamente hostil à fé cristã. Ou seja, Paulo está dando dicas para Tito, que Jackson usou para plantar a Igreja das Águas. É basicamente isso. O capítulo 2, em particular, que é o que a gente leu, onde encontramos esses versículos de 11 a 14, destaca a importância de uma vida transformada pela graça de Deus. Paulo começa o capítulo instruindo Tito sobre como ensinar grupos específicos na igreja. Ele vai falar qual é o papel dos homens na igreja, como os homens mais velhos devem se comportar com os homens mais novos, como as mulheres mais velhas devem se comportar com as mulheres mais jovens, como os jovens devem se comportar na igreja, como servos e senhores devem se relacionar dentro da igreja, enfatizando que a fé cristã deve ser evidenciada com uma vida sempre piedosa e íntegra. Esse contexto prático, então, mostrando que cada um tem um papel dentro da igreja, prepara o terreno para esses versículos que nós lemos aqui juntos, que apresentam a base teológica para esse tipo de vida, a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, uma graça que tem que afetar a nossa história. Não adianta conhecer, eu preciso viver, eu preciso aplicar. Nos versículos 11 a 14, Paulo explica que a graça de Deus é o fundamento tanto da salvação, quanto da transformação do caráter de qualquer homem ou mulher. Essa graça se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, oferecendo salvação a todos e educando os crentes a viverem no presente, hoje, aqui e agora, de forma sensata, justa, de forma piedosa. Ele conecta a vida cristã no presente com a esperança futura na manifestação da glória de Cristo, incentivando os crentes a viverem como um povo que de verdade entende que é exclusivo, que é um povo santo, separado, remido para viver diferente de todos os outros povos. Um povo tão especial que entende que precisa servir a todos os outros povos. Como que se serve aos outros povos? Praticando boas obras. Esses versículos são uma espécie de núcleo central da teologia prática da carta, ligando o evangelho à ética cristã diária, mostrando para a gente como não é só mais um recurso teológico distante, mas prático. Esse trecho da carta de Paulo a Tito nos apresenta a base de tudo que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa de hoje. A manifestação dessa graça que alcançou você. Essa graça que é o centro do evangelho, essa graça que é o fundamento sobre o qual cada um de nós deve construir a sua vida cristã. No primeiro ponto da nossa reflexão, veremos como essa graça, essa maravilhosa graça, se revelou ao mundo de forma clara e visível, trazendo então o que ele chamou de salvação a todos os homens. Vamos explorar então que não é apenas um conceito, mas a realidade que mudou a história e que continua mudando a minha vida e tem poder para continuar mudando a sua vida. Chegamos assim ao nosso primeiro ponto para reflexão. E esse primeiro ponto é a graça que salva. Olha que coisa incrível. A graça que salva. Que é o que a gente leu no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, Salvador a quem, meu irmão, minha irmã? Olha na sua Bíblia, Salvador a quem? A todos os homens para a glória de Deus. Nenhum, amém? Ah, tá. Que bom, que bom. Todos os homens podem receber essa graça.
A primeira coisa, então, que a gente precisa pensar, se é algo que todo mundo pode receber, o que é essa graça? Como que eu defino essa graça? Então, vamos voltar um pouquinho e pensar sobre a graça. Graça é o favor imerecido de Deus, concedido de livre e espontânea vontade em favor da humanidade. É o amor e a bondade de Deus agindo a nosso favor, não porque eu e você merecemos, mas porque Ele escolhe dar exatamente o que cada um de nós precisa. Isso é, desde a salvação, que é impossível de ser conquistada, a cada outro detalhe da nossa vida, como o perdão, que nós conversamos tanto aqui na série de mensagens anterior, como a própria vida eterna, que é algo que a palavra garante, que todo aquele que nele crê recebe. Esse é um conceito muito abordado aqui na igreja, o conceito da graça. Afinal de contas, a gente está reforçando, a graça é um elemento central no Evangelho, pois é por meio dela que Deus nos salva, é por meio dela que conhecemos quem Jesus Cristo de fato é. E isso, meu irmão, minha irmã, apesar do nosso pecado, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa incapacidade de alcançar essa graça, por qualquer esforço que seja, como a gente vai encontrar lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. Essa graça é tanto a fonte da nossa redenção, quanto o poder que segue nos transformando dia após dia. Vamos voltar então para a realidade de Tito. A primeira coisa que Tito nos ensina, que essa carta a Tito nos ensina, é que uma graça de Deus se manifestou. Essa graça não é uma graça abstrata, não é um simples gesto de bondade de Deus. Deus estava sem nada para fazer, acho que eu vou mandar Jesus agora. E mandou Jesus e acabou aí. Não é isso. Quando Jesus nasceu lá atrás, Deus mostrou sua disposição em se aproximar de nós de uma forma muito mais íntima, mesmo na nossa condição de pecado. Pensa comigo em um presente de Natal que tenha sido extremamente especial para você. Aquele presente que você recebeu, assim, que está marcado na história. Pode ser o de dezembro de 81, pode ser qualquer outro presente que você recebeu e que ficou no seu coração, que você, quando pensa em Natal, você lembra desse presente. Lembrou? Provavelmente esse presente que você recebeu veio até você por meio de alguém. Alguém teve que pagar o preço. Alguém teve que te dar esse presente. Agora imagine o presente que Deus nos dá em Jesus Cristo, irmãos. Mesmo quando a gente não merece. Sabe por que é importante a gente lembrar dessas coisas? Porque eu e você somos aquela criança pirracenta que tem coragem de, num ano, ganhar um presente caro pra caramba e no ano seguinte pedir outro dizendo que nunca pediu nada. Nós somos essas crianças. Jesus é o maior presente que eu e você poderíamos receber e nos foi dado de graça. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, eu sei que você fica triste quando pede alguma coisa e Deus não dá, mas não é o fim do mundo, Ele já te deu algo muito melhor. Não tínhamos consciência do pecado ou da nossa necessidade de salvação e ainda assim Ele vem com amor, com graça e nos abençoa. E não só, de novo, com aquela graça e a salvação, está salvo, agora acabou. Não, Ele vai nos salvando dia após dia, de cada escolha, de cada caminho. Ele vai nos abençoando exatamente com o que a gente precisa. E isso é glorioso demais, irmãos. Não só porque transcende a nossa compreensão de um Deus participativo na nossa história, mas também por ultrapassar nosso julgamento de capacidade de alcançar algum favor diante de Deus. Não tem como você fazer algo bom o suficiente para Deus olhar e falar, realmente, agora estamos empatados.
nunca, nunca, nenhum de nós, por melhor que sejamos, vamos chegar perto. Essa é uma graça, meu irmão, minha irmã, tão incrível, tão extraordinária, que é a graça que foi lá atrás e acertou um cara chamado Abrão, num lugar chamado Ur dos Caldeus, há mais de 1 milênio atrás. Mas é a mesma graça que vem hoje aqui no nosso meio e alcança o Miguelzinho, servo do Senhor, assim como Abrão. Essa é a graça dos céus que alcança todos os homens. Talvez você pense, ok, eu entendo, que graça maravilhosa, mas será que a graça de Deus é para mim? Olha para os meus erros, olha para as minhas falhas, e o que a Bíblia nos responde é sim, essa graça é para você. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, Jesus veio para salvar todos nós, assim como Ele veio para me salvar. Com todas as minhas limitações e falhas, Ele vem para salvar você. É como uma luz que invade uma sala escura, irmãos. Não importa o quão densa seja a escuridão, não importa o quão terrível tenham sido os anos que você passou na escuridão, a luz invade e transforma, a luz invade e esclarece, a luz invade e traz realmente sentido para tudo que tem ali. Isso é a minha vida, isso é a sua vida. Imagina alguém que enfrenta o peso da culpa, como uma dívida emocional ou uma dívida espiritual, que não pode pagar. A graça de Deus é esse elemento extraordinário, que funciona como um bilhete de quitação. Ela não apenas serve para perdoar o que foi feito, mas ela nos liberta por completo do peso de tudo que tinha sido feito antes. Você pode estar carregando algo que parece de fato impossível de você resolver, impossível de você lidar, mas a graça, essa graça revelada em Jesus Cristo, é esse elemento manifestado do poder de Deus, que vem ao seu encontro aqui, nesse lugar, para te lembrar que Jesus já pagou o preço. E aí a gente tem que refletir. Não é possível, a gente tem que parar para refletir. Como temos recebido esse presente tão especial? Porque o Natal é o momento perfeito para cada um de nós sentar ou até dobrar os nossos joelhos e mais uma vez dizermos: Senhor, eu reconheço que preciso dessa graça. Muito obrigado, Senhor, porque essa graça vem ao meu encontro. Mas a graça de Deus não é apenas um presente que eu e você recebemos, e aí você brinca, fica feliz e fim da história. Não acabou aí. Ela é também uma força transformadora, que transforma todos os detalhes da nossa história. Ele não apenas nos salva, mas é uma graça que vem, que nos invade, que nos ensina, que nos molda dia após dia, que nos guia em direção a uma vida, sim, como homens e mulheres capazes de refletir o caráter de Deus. Então, ao reconhecer a graça como um presente de salvação, somos também chamados a mostrar que vivemos sob a influência dessa graça, permitindo que essa graça faça parte de todos os cantos e detalhes da nossa história, entendendo que essa graça é uma graça ativa, que vai transformando cada pequeno detalhe, cada vício, cada mágoa, cada parte da nossa história. Vamos então explorar como a graça de Deus nos educa, como a graça de Deus nos habilita a renunciar às trevas e a viver como filhos da luz. E assim, chegamos ao nosso segundo ponto de reflexão. O segundo ponto é a graça que transforma. E glória a Deus por isso. Versículo 12. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e
piedosamente. A graça não apenas nos salva, ela necessariamente nos transforma. Nessa carta, Paulo usa a palavra educando-nos, como um professor que toma pela mão e vai ensinando, guiando, conduzindo, para que de fato possa haver diferença na forma como a gente vive. A graça de Deus não é apenas aquele bilhete para o céu, que você carimbou, oh glória, já estou com a minha passagem salva. É um convite para vivermos todos os dias uma vida transformada, mas uma vida transformada aqui, uma vida transformada agora, que não só você percebe que a graça está agindo, mas as pessoas ao nosso redor olham e falam, caramba, esse aí é aquele? Esse é o Mateus? Como a gente ouviu aqui no testemunho do Flávio, né? A graça de Deus é esse elemento espiritual sensacional. Ela não se limita a nos salvar do julgamento eterno, mas também nos capacita a viver de maneira que o caráter de Deus fique evidente na forma como a gente vive hoje. É uma graça ativa, como um professor conduzindo em detalhe por detalhe, nos guiando para longe das trevas, nos guiando para longe do pecado. Pecado que muitas vezes a gente já se acostumou e nem percebe mais que está errando. É essa graça que vem e que nos habilita não só a lutar contra o pecado, mas procurar os meios para vencer o pecado. Como? Com a luz da santidade proposta nas Escrituras. É por meio da graça que somos fortalecidos a renunciar o que foi exposto aqui, como impiedade, como paixões deste mundo. É pela graça que somos habilitados a viver uma vida marcada por equilíbrio, uma vida de justiça, uma vida de devoção a Deus, como a gente viu no versículo 12. Essa graça nos chama a deixar tudo que já passou, tudo que foi mágoa, trevas, coisas que fizeram mal, coisas que ainda te deixam marcado no presente, mas olhar para isso como algo que ficou para trás, pois o Senhor está com você, fazendo novas todas as coisas. Essa é a graça que nos chama a preencher a nossa história, nos convidando a experimentar uma novidade de vida, uma verdadeira liberdade, que em nenhum outro lugar é encontrada. É a graça que nos transforma de dentro para fora. Veio ao nosso encontro no primeiro momento, então veio de fora para dentro. Veio ao nosso encontro, e agora que nos encontrou, ela começa a agir e transformar, e essa transformação vai mudando quem você é, e isso vai se tornando também visível. É a graça que vai moldando o nosso coração, é a graça que vai moldando a nossa mente, transformando o seu desejo de matar, de se vingar, de fazer e acontecer em atos de bondade e amor, à semelhança do que Cristo foi capaz de fazer por nós. Não se trata apenas de um futuro glorioso, mas de uma mudança real e profunda aqui no presente. Uma vida viva, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de serviço ao próximo. Uma vida, meu irmão, minha irmã, como testemunhas vivas do poder transformador que essa graça tem. Por isso, Paulo nos exorta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Isso significa deixar de lado aquela vida anterior, centrada no que eu queria, do que eu entendia importante. Abrir mão dos prazeres passageiros. E talvez, assim como a gente fez antes, né, você também possa se pegar perguntando, como isso é possível no mundo de hoje? É impossível, Felipe, é muita coisa na nossa cabeça, toda hora somos bombardeados por uma infinitude de distrações. Quantas tentações, quando você pensa que se livrou de tudo, surge uma tentação nova lá para ficar batendo na porta e dizendo, eu ainda estou aqui. E a resposta continua sendo a mesma, meu irmão, minha irmã, a mesma que Paulo teve, a mesma que Tito recebeu. É a resposta que eu e você temos do Senhor. A resposta para lutar contra todas essas coisas se chama graça. Essa graça nos capacita a viver sensatamente, ou seja, uma vida de equilíbrio.
nós precisamos buscar fundamentar a nossa vida nas Escrituras. E isso necessariamente vai nos afastar de algumas coisas. Essa graça nos capacita a viver uma vida de justiça. E isso, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer ser justo dentro da igreja. É no seu trabalho, é na sua família, é em todos os lugares que você passar. É uma graça que nos capacita a viver uma vida de verdadeira piedade. Uma vida que vai impactar o nosso relacionamento com Deus. Porque você pode me enganar enquanto pastor. Você pode enganar os irmãos da igreja, que você é um homem de bem, uma mulher de bem, que você trabalha, você cuida da sua casa, e não ter absolutamente nenhum compromisso com o Senhor. Mas é essa graça que é capaz de transformar o pior dos homens em um servo do Senhor, que também hoje se aproxima da sua vida, para fazer novas todas as coisas. Todos nós temos áreas em nossas vidas que continuam precisando de transformação. E isso não é ser profeta do caos, é o que a Bíblia nos exorta. É difícil para todos nós, então precisamos olhar para o que de fato precisa ser mudado hoje. Glória a Deus por tudo que você já mudou no passado. Mas o mesmo Deus que mudou tudo aquilo do passado tem poder para te continuar mudando, trabalhando e transformando para viver mais e mais parecido com Ele. Pode ser um hábito até prejudicial, uma atitude egoísta, uma ferida emocional que a gente ainda carrega. A graça de Deus nos ajuda a dizer não a absolutamente tudo aquilo que nos afasta de Deus. E é essa graça que vai nos dar forças para dizer sim para as coisas que aproximam o Senhor da nossa vida. Eu costumo brincar no discipulado, irmãos, que Deus não vai te arrancar da cama para ir para a igreja domingo de manhã. Principalmente no calorão que estava hoje. A graça não vai te arrancar da cama. Mas é ela que vai te dar condições de olhar para a importância de estar aqui na igreja. A decisão vai continuar sendo sua, assim como a responsabilidade de como você se comporta diante dessa graça. E aqui eu te chamo a considerar uma pessoa que luta especificamente contra a raiva. Pode ser um ressentimento também, não tem problema. Pensa nisso, imagina, considera aí uma pessoa que luta com esse pecado. A graça de Deus é esse elemento, meu irmão, minha irmã, que se aproxima dessa pessoa, que ajuda essa pessoa a viver o perdão. Se alguém fez alguma coisa com ela, ela vai conseguir no Senhor viver esse perdão. Se é algo que ela fez com alguém, ela vai conseguir viver esse perdão. Mas também é uma graça que nos ensina a viver o perdão de forma pessoal e particular, mas exercitar também o perdão quando a gente se comporta diante de outra pessoa. É como uma mãe paciente que vai ensinando o filho a caminhar. A graça não vai desistir de você, não precisa se preocupar. Mas eu errei de novo. Mas ela vai continuar ali. Você sabe quantas vezes você... É a mesma pergunta que eu já repeti milhares de vezes. Quantas vezes você caiu até andar? Ninguém aqui sabe, ninguém aqui contou isso. Mas glória a Deus, todos nós, para a glória do Senhor, aqui andamos. A graça é esse elemento que vai continuar investindo até que seja possível caminharmos com as nossas próprias pernas. Não é uma ação pontual do Senhor, de apenas um dia, que você sai agora, é só responsabilidade sua, segue aí na tua força. É um elemento contínuo de renovo, de força, de instrução. É como eu brinquei do domingo de manhã, é aquela consciência, caramba, eu realmente preciso sair da cama e ir para a igreja. Então entenda que é essa mesma graça que hoje te convida a uma pausa. Uma pausa em toda a nossa agitação de fim de ano, de pensar, organizar boletos para pagar a Receita Federal ano que vem, para ver como é que você vai fazer a festa de fim de ano, se não tem nem dinheiro para pagar as contas que estão chegando em dezembro. Então, para. Essa graça te convida agora, nesse momento, a uma pausa. E eu te convido a respirar fundo. Vai, respira fundo comigo.
De novo, vamos lá. Deu para parar? Deu para pensar, refletir, descansar, confiar nessa graça? Agora pensa que essa graça tão poderosa e extraordinária está aqui. Essa graça se renova sobre a sua vida agora. Pensa que essa graça estará com você amanhã pela manhã. E vai se renovar pela tarde. E vai estar com você na noite, quando você botar a sua cabeça no travesseiro. Agora que você entendeu o tamanho do poder que essa graça tem, responda com toda a segurança do seu coração. Você tem algo em sua vida que precisa ser mudado por essa graça? Seja o comportamento que for, seja o pensamento que for, seja a marca que for, essa graça tem poder para arrancar de dentro de você. Mas eu preciso te alertar, meu irmão, minha irmã, não tente mudar isso sozinho, não tente se libertar nas suas próprias forças. Peça que essa graça extraordinária te conduza pela mão, porque é ela que vai fazer a grande diferença. Lembre-se aquilo que a gente sempre repete e bate na mesma tecla. A transformação é um processo, não é um evento, é um processo. Você, graças a Deus, para a saúde da sua mãe, não nasceu desse tamanho. Você viveu uma série de processos. Você foi crescendo e aprendendo. Uns aprenderam mais, outros menos, é verdade. Mas ainda é tempo de aprendermos com essa graça. Lembre-se sempre que essa graça não vai desistir de você. Ela não vai te abandonar em momento nenhum. E enquanto caminhamos nesse processo de transformação, a graça de Deus nos dá algo ainda mais precioso. Ela vai preenchendo o nosso coração com uma esperança que não decepciona. Ela não apenas nos transforma no tempo presente, mas também aponta para um futuro que vai ser extremamente melhor. Aponta para um futuro onde a glória do nosso Senhor será revelada de forma plena. É essa esperança firmada na promessa de Deus que nos sustenta em meio aos desafios que vão aparecer. É essa graça, essa esperança que nos dá força para continuar. Por isso eu te convido a refletir agora sobre o nosso ponto 3, com os nossos olhos voltados para essa esperança. Ponto 3, a graça que aponta para o futuro. Achou que já era poder demais para uma graça? Espera para chegar no ponto 4. Hoje tem 4, então vai demorar um pouquinho ainda. Ponto 3, a graça que aponta para o futuro. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça não apenas nos salva, ela não apenas nos transforma, mas ela também nos preenche com esperança do céu. Paulo fala de uma bendita esperança, a certeza de que Jesus voltará para restaurar absolutamente todas as coisas. Essa esperança não é apenas um desejo otimista, não é apenas uma possibilidade distante, mas uma promessa firme, gravada na Escritura eterna e sagrada, fundamentada na fidelidade de Deus. Ou seja, Tito, capítulo 2, versículo 13, afirma que a esperança é esse elemento bendito, porque transcende as dificuldades e limitações da vida presente. É a palavra que nos oferece uma visão clara, plena, de uma redenção futura que está por vir. Ela aponta para um momento em que Jesus, o nosso grande Senhor e Salvador, se manifestará em glória, completando o plano redentor de Deus para toda a criação.
Paulo ecoa essa certeza em outras passagens do Evangelho. Em todo o Novo Testamento vemos recursos falando sobre isso. Como a gente pode destacar? Romanos 8, versículos 18 a 25, onde ele vai afirmar que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada diante de nós. Ele descreve, irmãos, que a própria criação, a criação inteira, todos os elementos criados por Deus, geme ansiosamente o momento que será libertada de toda a corrupção, de todo o mal, e será transformada diante da manifestação do nosso Senhor. Essa espera, essa expectativa não é passiva, é uma esperança ativa que nos encoraja a perseverar, mesmo em meio às tribulações que surgirem. Como o próprio Paulo vai descrever lá em Filipenses 3, versículos 20 e 21, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória que Ele possui. E aqui tem um alerta importante, porque quando a gente lembra dessa esperança, foca nessa esperança, se apega ao que vai acontecer no futuro, muitas vezes a gente começa a viver com desprezo o que tem sido revelado no presente. E embora Paulo ensine, sim, que a nossa pátria está nos céus, ele não nos chama a desprezar a vida aqui. Ele não nos chama a negligenciar as nossas responsabilidades nesse mundo. Pelo contrário, a perspectiva de um reino vindouro nos dá o propósito maior para os desafios que vão surgir na pátria aqui, para vivermos de forma significativa na pátria aqui, no presente. Como cidadãos do reino de Deus, somos chamados então, meu irmão, minha irmã, a viver como embaixadores de Cristo. Homens e mulheres que refletem a ética, os valores, a moralidade do reino em cada lugar por onde nós passamos. Isso é, na nossa cidade, nas nossas comunidades, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na padaria, em qualquer lugar que você passar. Inclusive nas suas reuniões de família. O próprio Deus nos coloca em contextos específicos. Não é por acaso. Eu sei que a sua família é difícil. A minha também é. Eu sei como você sofre por vezes por conta disso. Mesmo quando a gente nem consegue conceber os desafios que o irmão do lado está passando. É o Senhor que nos traz à memória que o mesmo poder, a mesma graça continua ativamente agindo através de todos nós. Assim como Jeremias foi instruído lá a assumir posição em pleno ataque babilônico, em que Deus já tinha revelado que ia cair, ia acabar, ia ter caos, ia ter morte. Mas a instrução que ele recebeu foi: siga orientando cada servo do Senhor, cada serva do Senhor a buscar a paz da cidade, a clamar pela paz da cidade. Nós somos esses homens e mulheres chamados a servir aqui na nossa cidade, contribuindo para o bem-estar social, sim, com responsabilidade, contribuindo para o bem espiritual das pessoas. Não adianta só dar comida, mas também não adianta dizer que vai orar e não ajudar com a comida. Nosso compromisso com a cidade, o nosso compromisso com a família, é uma expressão concreta do amor de Deus pelo mundo. É o que o texto nos chama a assumir posição. Além disso, o Evangelho, que nos transforma de dentro para fora, segue nos capacitando a viver como testemunhas de um reino vindouro. Isso significa que eu e você precisamos agir com gratidão. E como homens e mulheres gratos ao Senhor, precisamos ser generosos, precisamos ser justos, precisamos ativamente trabalhar na promoção da paz, ter compromisso com a justiça. Por exemplo, cuidar da nossa família necessariamente é reflexo do cuidado que Deus tem por nós.
ou de como nós percebemos o cuidado que Deus tem por nós, como Paulo vai escrever lá a Timóteo na primeira carta, capítulo 5, versículo 8. E investir na nossa cidade é um exemplo, é uma demonstração de um coração missionário rendido ao Senhor. É um coração que deseja que todas as pessoas também conheçam essa graça. Esse é o nosso chamado. Portanto, longe de nos alienar, a esperança no reino vindouro nos motiva a sermos agentes de transformação aqui e agora. Nosso compromisso com a cidade, nosso compromisso com a família, é uma maneira de manifestar a realidade do reino de Deus no tempo presente, apontando para a plenitude que será na glória com o Senhor. Uma glória que será revelada. Vivemos com os olhos nos céus, sim, aleluia por isso. Mas vivemos com os pés firmes na terra onde o Senhor nos colocou, trabalhando para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a bendita esperança não é apenas sobre um futuro glorioso. Ela molda a forma como eu e você vivemos aqui e agora. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, Paulo conforta os crentes ao lembrar a cada um deles a certeza da ressurreição e da volta de Cristo. Essa promessa nos chama a viver com um propósito, irmãos. Um propósito que é muito maior do que o nosso, mantendo os olhos fixos lá nas promessas eternas, não só no que é transitório. Essa esperança nos dá força para enfrentar dificuldades. Como? Com coragem, sabendo que Cristo está conosco e seguirá ao nosso lado, até mesmo se o nosso destino for a morte. Porque a nossa certeza é que no grande dia de Jesus, Ele restaurará todas as coisas. Assim, a graça de Deus não apenas salva, não apenas transforma, ela nos convida a viver com os olhos voltados para a eternidade, mas uma eternidade, como a gente já disse milhares de vezes aqui, que brilha no presente com as suas fagulhas da glória. A bendita esperança da volta de Cristo nos lembra que, enquanto enfrentamos as lutas do presente, o futuro segue garantido em Jesus Cristo. Essa promessa deve nos fortalecer a viver de maneira santa, aguardando com alegria o dia em que toda lágrima será enxugada e a glória de Deus preencherá toda a terra. Pense em um momento de espera, como aquela criança aguardando bater meia-noite para abrir os presentes na árvore de Natal. Essa é a expectativa, essa é apenas uma pequena imagem. E olha que o Filipinho do passado ficava louco com esse negócio de ter que esperar meia-noite. Na minha casa era assim, não sei como era na sua, né? Depois de velho, a gente meia-noite vai para comer, né? Porque aí as prioridades mudam, né? Mas enquanto criança, meia-noite podia ir todo mundo para a mesa, que o foco era o presente. Essa é a expectativa, irmãos. Essa é a certeza de que dentro daquele embrulho está exatamente o que o nosso coração precisa, a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas ao contrário das promessas incertas desse mundo, a volta de Cristo segue garantida. Você não vai abrir o seu presente achando que a videogame vai ser meia. Você vai abrir a graça do Senhor diante de você. Então vamos a mais uma pausa reflexiva. Como a esperança da volta de Cristo afeta hoje a sua vida? Porque muitas vezes a gente segue, ouve a palavra, abala o nosso coração, enche de vigor, mas a gente segue consumido pelas preocupações imediatas. Esquecemos do futuro eterno. A graça de Deus nos auxilia a viver com um pé no presente e outro na eternidade. Não dá para ser diferente disso. Então pense em alguém que enfrenta dificuldades financeiras, alguém que enfrenta dificuldades de saúde. Saber que Cristo voltará, saber que Cristo restaurará todas as coisas, precisa trazer realmente todo o conforto que o nosso coração precisa. Mesmo nas piores dificuldades,
A esperança da graça nos lembra que um melhor ainda há de se revelar diante dos seus próprios olhos. Então, meu irmão, viva cada dia com os olhos voltados para o céu. Ao enfrentar desafios, lembre-se que esse mundo não é o nosso lar final. Você deve trabalhar para que seja um lugar melhor aqui. Mas as suas mãos não são suficientes para transformar São Gonçalo. Como Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então a luta de fato pode ser extremamente grande, dolorosa e difícil, mas não perca o alvo do céu. Enquanto aguardamos essa bendita esperança, enquanto aguardamos a volta de Cristo, enquanto aguardamos a restauração de todas as coisas, precisamos lembrar que a graça de Deus não apenas nos chama a esperar passivamente, mas também a viver ativamente com Ele no presente. Essa mesma graça que salva, essa mesma graça que transforma, essa mesma graça que nos dá esperança, também nos molda como um povo exclusivo de Deus, chamados para refletir sua luz, chamados para realizar boas obras que glorifiquem o nome do Senhor. Vamos agora explorar, e agora é o esperado ponto 4, como a graça de Deus nos capacita a viver como esse povo, comprometidos com um propósito maior, e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Ponto 4. A graça que forma um povo exclusivo. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus não apenas nos salva individualmente, Ele está formando um povo seu. Somos chamados para ser diferentes, somos chamados para refletir a luz nesse mundo de trevas. Enquanto muitos, meu irmão, minha irmã, preste atenção em nome de Jesus, enquanto muita gente segue buscando validação através de conquistas pessoais, através de aprovação social, buscando visibilidade nas redes sociais, inclusive está uma palhaçada esse negócio. Toda hora acontece qualquer coisa, as pessoas, em vez de ajudar, puxam o celular para filmar, porque vale mais a pena ganhar like e ganhar alguma visibilidade nas redes sociais do que resolver problema. É nesse mundo, é nesse contexto, é nessa realidade que a graça nos lembra que nada disso, nenhuma dessas coisas pode nos oferecer o que ela tem a nos oferecer. E o que é isso? Um valor imediato, mas um valor eterno, um valor inabalável. Essa graça nos declara que hoje eu e você, que podemos ser filhos das piores pessoas, ter vivido nas piores famílias, vindo das piores nações, com os piores desejos e pecados. Todos nós, diante dessa graça, somos feitos povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. É isso que o versículo 14 determina diante de nós, irmãos. Não, sai fora, inimigo. Não por aquilo que nós somos capazes de fazer, mas por quem Deus é, por quem Deus continua fazendo as coisas que são necessárias e impossíveis para nós. Em um mundo que nos ensina que a gente precisa continuar provando que a gente é alguma coisa. Em um mundo que continuamente as pessoas vão buscar valor em coisas, em resultados. A graça, essa graça, nos lembra que nós já somos amados. E amados como nenhum homem ou mulher é capaz de nos amar. Essa graça nos lembra que nós já somos redimidos, porque o nosso preço já foi pago. Aquele precioso sangue foi derramado sobre a minha vida, foi derramado sobre a sua vida. Eu e você somos homens e mulheres escolhidos pelo próprio Deus para ser povo, propriedade dele.
Isso significa que não precisamos mais buscar a nossa identidade em nada que esse mundo tem a oferecer. Nada, nenhuma afeição, nenhum desejo, nenhuma conquista, nada temporário define quem você é ou quem eu sou. Nenhuma opinião pode mudar isso. Nosso valor está seguro em Jesus Cristo, que nos chama de seu povo, que segue nos purificando, nos aperfeiçoando, que segue nos capacitando a viver uma vida cheia de propósito, refletindo o caráter de Deus no mundo mal, realizando boas obras que glorifiquem o nome do Senhor. Essa verdade nos liberta da pressão de vivermos para a aprovação dos outros e nos convida a viver única e exclusivamente para a glória de Deus. Ou seja, o Natal é um dos momentos em que mais podemos brilhar como povo de Deus. Enquanto muitos se concentram aí apenas nos presentes, nas festividades, no detalhezinho que vai mostrar para as pessoas que é especial, eu e você podemos mostrar o verdadeiro sentido da celebração como glorificando a Deus também com as nossas obras. Isso é, meu irmão, minha irmã, sim, porque parece que os crentes tomaram ojeriza de boas obras, né? Porque o mundo vive as boas obras. Só as boas obras não são suficientes para a salvação, mas temos que praticar boas obras, obras de generosidade, obras de amor, obras de cuidado. Precisamos olhar ao nosso redor em nome de Jesus. Um vizinho, um colega, um conhecido, um familiar, que pode estar enfrentando o pior Natal da vida. E aí pode ser pelos mais diversos motivos. Perdas de entes queridos, dificuldade financeira. Esse ano foi terrível, eu conversava com alguns irmãos, esse ano foi muito difícil. Mas por quê? Porque o sofrimento do presente sempre é maior do que os outros sofrimentos do passado. Foi difícil, mas o Senhor nos revelou sua graça. Então, em vez de você perder tempo dizendo o quanto está difícil, o quanto é horrível, lembre-se do que pode trazer à memória quem Jesus é, não só para você, mas também para as pessoas ao seu redor. Olhe para as pessoas que sofrem. Você pode ser reflexo da graça de Deus na vida dessas pessoas, oferecendo apoio, oferecendo ajuda prática, ou até mesmo quando não tiver mais ajuda prática, você pode estender um convite para estar com você, para almoçar com você, para tomar um café com você e conversar, para ser ouvido, para ser o abraço, para ser a paz, para ser realmente uma revelação, uma expressão da graça de Deus na vida das pessoas que nos cercam. É Natal, meu irmão, minha irmã. É Natal. E isso significa que é tempo de exercitarmos a graça que nos faz um povo exclusivo de Deus. Ser esse povo não é sobre alcançar a perfeição, não é sobre viver sem falhas. Ser esse povo é lembrar todo dia o quanto dependemos que essa graça de Deus siga transformando as nossas atitudes, siga transformando as nossas palavras, transformando as nossas ações, de maneira que o caráter de Deus brilhe por meio de nós. Ser esse povo exclusivo é reconhecer que erramos e ter toda a humildade de chegar e dizer, me perdoa. Eu falhei com você, me perdoa. Isso é ser esse povo exclusivo. Num momento que as pessoas elas não acham que vale a pena. A amizade te frustrou, joga fora. Alguém fez errado, deixa para lá. Não fala nunca mais, abandona. Nós somos esse povo chamados a perdoar, a amar, a servir. Isso, sem sombra de dúvida, exige intencionalidade. Pensar em como podemos demonstrar compaixão, em como podemos demonstrar generosidade, como podemos demonstrar amor. E isso em todos os momentos, sejam pequenos momentos, sejam grandes momentos. Talvez sim seja um gesto simples, como oferecer ajuda para alguém com necessidade, mas também pode ser algo bem mais profundo, como buscar aquela difícil reconciliação que você evitou até hoje, pensar a respeito, relacionamentos que foram quebrados e tantas outras coisas. Ser parte desse povo exclusivo é, como falamos antes, entender que somos embaixadores, representantes de Cristo aqui, chamados para refletir a sua luz em um mundo que muitas vezes
prefere permanecer nas trevas. Nesse Natal, nós precisamos seguir perguntando para o nosso próprio coração: como temos reagido à graça recebida? E isso talvez seja, de fato, perdoando alguém. Talvez seja sendo paciente com aquele tio que faz a piada do pavê. Talvez seja mostrando bondade. Talvez seja fazendo a piada do pavê na mesa. Talvez seja olhando e cuidando de uma pessoa desconhecida que você nem vai saber quem é depois. Não se trata de fazer tudo certo, mas de ser, de fato, comprometido com o amor e a graça que recebemos, fluindo com essa mesma graça, deixando ela transbordar da sua vida e da sua história, acertando a todas as pessoas ao nosso redor, apontando para todos que o Natal ainda segue com o mesmo esplendor. O Natal ainda brilha com a mesma força, porque a mesma graça continua agindo com poder e glória. Mostre ao mundo o brilho que essa graça tem na sua vida. Concluindo, a graça de Deus é o maior presente que podemos receber e é o melhor que temos a compartilhar. Ela nos salva, ela nos transforma, ela nos dá esperança e ela nos chama a viver com um propósito maior. Mas essa graça não é para você guardar para você. Ela é um poder de Deus que deve brilhar, que deve ser visto por todos os lugares. Então vamos aos desafios práticos dessa semana. Preparado? Já foi sofrido demais? A graça não faz para trazer só sofrimento, pelo contrário, crescer dói, mas vale a pena. Você não precisa mais engatinhar. É chegado o momento de dar passos firmes e sólidos pela graça e o poder da graça. Então os nossos desafios dessa semana são: primeiro desafio, e é um desafio para todos nós que entramos aqui, para você que está acompanhando e cultuando de qualquer lugar do mundo, para você que está ouvindo essa mensagem, sei lá, em 2055. Primeiro desafio que continuamos tendo é: receba de peito aberto essa graça. Senhor, preciso dessa graça. Não deixe passar esse Natal sem abrir esse precioso presente de novo, irmãos. Porque muitas vezes, como eu falei no início, a gente olha para isso e lembra lá do que Jesus fez na cruz. A gente lembra lá do que Jesus fez em Belém nascendo. Hoje o Senhor vem com poder e graça. Ajoelhe-se diante dele e clame: Senhor, eu quero renovo hoje. Eu preciso do Senhor hoje. Hoje. O nosso desafio é, de novo, receber essa mesma graça. É a hora de vivermos na pele essa autêntica realidade do Natal. Segundo desafio: viva a graça transformadora. E aqui é algo extremamente pessoal. Você e Deus, ninguém mais precisa saber. Absolutamente ninguém mais precisa saber. Você e Deus. Identifique a área da sua vida que hoje precisa mais de transformação. A área que tem realmente um sofrimento maior, uma dificuldade maior, um desafio maior. Identifique essa área e coloca diante do Senhor. Não foge mais não, meu irmão, minha irmã. Não fuja. A graça tem poder para transformar. O Senhor Jesus vai restaurar a sua vida. Porque a promessa do Senhor, Ele está conosco. Não é possível ser esse povo santo e não viver essa transformação. Identifique essa área da sua vida e coloca ela diante do altar do Senhor. Clame para que Ele transforme a sua história. Confie nele para te dar forças para resistir aos vícios. Confie nele para que Ele ajude o seu coração a desejar coisas santas. E corra atrás dessas coisas santas. Porque viver a graça transformadora, como eu falei, a graça não vai te pegar e falar: vamos lá, Felipe, vai ler a Bíblia. Mas você vai sentir que é a hora de ler. E como você vai viver essa graça sem ler a Bíblia? Como você vai viver essa graça sem ser luz na vida dos outros? Chega de tentar viver a graça para que os outros vejam. Viva a graça e experimente o poder de Deus na sua vida. Terceiro desafio. E esse aqui é, assim, sem sombra de dúvidas, algo que no núcleo a gente vive com o poder manifesto de Deus.
Terceiro desafio é: compartilhe a graça com os outros. E aqui, meu irmão, minha irmã, tem que ser muito intencional, porque abrir áreas que são difíceis, abrir área que a gente é vulnerável, é muito complicado, mas é muito precioso e especial. Por isso que eu citei o núcleo, quando a gente ora junto. E 2, 3, 4 encontros depois, a gente pode chegar e falar: irmãos, o Senhor revelou sua graça mais uma vez. Compartilhe o que Deus já fez na sua vida. Compartilhe o que Ele faz agora, o que Ele fez no passado, e compartilhe aquilo pela fé que você confia que Ele vai fazer. Reflita a luz dessa graça do Senhor para alguém essa semana. Compartilha que há esperança, que há vida. Com esses 3 desafios propostos, é diante do Senhor, irmãos, que o brilho da graça de Deus, nós rogamos domingo após domingo aqui sobre a igreja do Senhor, que o brilho da graça de Deus resplandeça através de cada um de nós. Não apenas no Natal, não apenas no fim de ano, mas todos os dias da sua vida. Que a glória de Deus seja vista por todos os homens e mulheres, por onde você passar. Que a sua vida seja um testemunho vivo, que o presente mais precioso que esse mundo poderia receber transformou a sua história e hoje, através de você, segue transformando a vida de outras pessoas. É Natal, e porque é Natal, essa graça segue sendo real. Todos, a cada novo amanhecer, recebemos dos céus a mesma promessa de recomeço, com o mesmo poder, com a mesma graça. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, que dádiva do céu podermos celebrar mais esse Natal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos abençoou com essa maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos salvando dia após dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua transformando a nossa existência, apesar das nossas escolhas ruins. O Senhor não nos abandona. O Senhor de novo nos toma pela mão e nos guia. Obrigado, Senhor, porque essa graça enche o nosso coração de esperança, das promessas que o Senhor nos fez, de que há um futuro glorioso para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar esse futuro já hoje, aqui e agora, de maneira que essas fagulhas de glória, manifestações do céu aqui, sejam visíveis não só por nós, mas por todos aqueles que nós amamos. Para que de fato, Senhor, esse mundo conheça o que é o Natal. Para que de fato, Senhor, possamos viver como um povo santo, com valores imutáveis, pagos, propriedade tua, comprada pelo teu sangue. Para que todos entendam, Pai, o poder glorioso da tua manifesta graça diante de nós. É nessa certeza que oramos, em nome de Jesus. Amém.